A Câmara Municipal formou na segunda-feira a Comissão Parlamentar Processante, a CPP, sobre o episódio da cassação do mandato do vereador Walter José de Souza. E a comissão foi formada por sorteio, naturalmente. Aí lá o vereador Felipe Passos, o vereador Felipe Chociai e o vereador Isaías Salustiano. Acontece que na virada do ano aí surgiram acusações contra o vereador Felipe Passos, inclusive história de assédio sexual, história de rachadinha, né? Claro, o vereador já contratou advogado e já disse que tudo é perseguição política, nada de diferente das acusações que acontecem da classe política, não é? Então, aí, como o vereador contratou advogado e o movimento Poder Emana do Povo levantou que o advogado do Felipe Passos é o mesmo advogado do vereador Walter José de Souza. E isso implica, claro, numa suspeição quanto à independência do vereador Felipe Passos no julgamento na Câmara Municipal do caso da proposição para o plenário da Câmara da cassação do mandato do vereador Walter José de Souza. Então, o movimento levantou a suspeição, quer me parecer que deve encaminhar ainda hoje, por conta da sessão da Câmara, para a comissão, uma suspeição do vereador Felipe Passos. É preciso lembrar, né, por conta do episódio do GAECO, que as comissões que forem formadas a partir de agora, elas terão a obrigação de repetir aquele episódio da mulher do imperador César, né? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta também. Então, essa comissão, por princípio, já não parece honesta, porque com o Felipe Passos tendo recebido aquelas acusações, se são verdadeiras ou não, mas acontece que apareceram as acusações, e se não fossem verdadeiras, o vereador não teria ido buscar advogado, né? Se a gente acusa alguém injustamente, a própria pessoa se encarrega de desmentir, né? Ou não foi o caso, né? Então, no instante que o vereador procurou um advogado para se defender, aquela história onde há fumaça, há fogo, né? E o próprio vereador deveria ter se considerado suspeito. Olha, eu estou com problemas aí e tal, agora como é que eu vou julgar um vereador quando de repente ele próprio pode ser julgado? Então, aí entra o papel do movimento Poder Emana do Povo. Quer dizer, foram lá na quarta-feira, foram lá na segunda-feira, hoje, ao que me parece, estão assistindo, participando lá da sessão da Câmara. Isso vai acontecer em todas as sessões. E depois, o fundamental, essa comissão, ela não pode ter nenhuma suspeição, né? Então, indiscutivelmente, manda o bom senso, manda a necessidade da própria Câmara em nome da transparência, em nome da moralidade, em nome da dignidade, fazer efetivamente essa substituição, né? Porque no instante que foram levantadas acusações contra o vereador, no instante que o vereador tem o mesmo advogado que o acusado, aí no caso o vereador Walter José de Souza, fica indiscutivelmente uma coisa esquisita e que não faz bem para a Câmara, não faz bem para a sociedade, porque independentemente, como dissemos ontem aqui, do que vai acontecer no Poder Judiciário, que os advogados estariam animados com a possível absolvição do Valtão, o Poder Judiciário julga
a questão criminosa, o fato em si da denúncia de crime. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, faz um julgamento político. No instante que o vereador foi preso, no instante que o vereador confessou ter recebido 15 mil reais, claro que não foi 15 mil reais, mas como dissemos, a confissão de 15 mil reais e de 15 milhões de reais, a confissão tem o mesmo valor perante a sociedade aí, não é? Então, e denunciou que recebeu esse dinheiro do comparsa, né, João Barbeiro, que era comparsa da empresa lá, Cidadec. Então, como eu falei ontem, no mundo do crime não há companheiros, são todos comparsas. Lá os diretores da empresa que foram presos, comparsas do Barbeiro, comparsa do vereador Walter José de Souza, e comparsa dos vereadores que ainda não apareceram, porque tem gente falando, mas daí vão caçar só o Valtão. Claro que não pode ser só o Valtão, claro que mais gente recebeu, 5 vereadores da CPI, claro que foi mais dinheiro para mais vereador, e é preciso que na continuidade isso apareça. Daí nós termos dito, e vamos reafirmar aqui, que o caminho mais indicado seria, ou será, o vereador Valtão tomar a iniciativa com coragem de renunciar, mas uma renúncia falante, nada uma renúncia do ofício lá de 2, 3 linhas, por motivos pessoais renuncio ao meu mandato. Não, ele tem que contar quem foi o professor dele, porque quando ele entrou na Câmara ele era uma pessoa de bem aí, ele se tornou corrupto, desonesto na Câmara Municipal. Precisa contar quem foi o professor, quem são os comparsas, e por acaso se ele já teria virado professor também. Se ele fizer efetivamente esse papel, ele estará preservando o último fio de dignidade que lhe resta aos olhos da sociedade, porque ele prestará um serviço à sociedade ao dizer que tem mais corrupto na Câmara Municipal, que não é só ele. Aquela história, só eu? Não, tem mais gente aí, exatamente na mesma proporção do que o Roberto Jefferson fez no Plano Nacional. Mesmo culpado, ele pagou a pena dele, mas ele prestou um enorme serviço ao Brasil, porque ele evitou, por exemplo, que no lugar do Lula e no lugar da Dilma, o José Dirceu tivesse sido presidente da República. Olha só, o que seria do Brasil? Graças ao Roberto Jefferson, no lugar de ser presidente da República, José Dirceu foi para a cadeia. Então, na mesma proporção, o Valtão pode prestar um serviço à comunidade de Ponta Grossa. Aí não precisa dessa comissão, aí a suspeição do Felipe Passo, depois o Felipe Passo vai acertar as contas se efetivamente for comprovado tudo que você falou dele, né? Se tudo isso virar denúncia, tiver documento disso aí, não é? Seria o caminho mais curto. Mas enquanto isso não acontece, é preciso que no caso da comissão se restabeleça o que sempre o ditado popular em relação à mulher do imperador César. Mais que ser honesta, ela precisa parecer honesta. E esta comissão já não parece honesta.